Olá, pessoal. Bom, o que nós vamos agora estar nessa segunda parte da aula discutindo já é uma das famílias de argamassa. Nós não vamos entrar em detalhes nas outras, nós vamos focar naquela que tem maior volume consumido no Brasil. Você tem duas grandes famílias de argamassas com essa função de aderência, né, e formação de sistema, que são as argamassas de revestimento, as argamassas de assentamento. E uma outra família de argamassas que é em volume menor, que é uma camada fina, que são as argamassas colantes. As argamassas colantes são extremamente técnicas. Esse é o setor que mais de 95% das argamassas dessa categoria são industrializadas. São produtos nobres, de alto valor agregado, porque estão colando placas cerâmicas, etc. Mas o volume é menor. A classe de argamassa de maior volume consumido são as de revestimento. São aquelas que vão ser empregadas no recobrimento e na regularização de superfícies. E aí aqui a gente fez uma provocação aos engenheiros civis, né? Porque às vezes é uma mega regularização, né? O que é regularizar? É a sua prédio, a sua parede está um pouco torta, você quer deixar um plano vertical perfeito. Você imagina, por norma, que a camada de argamassa tem que ter uma espessura mínima de 2,5 cm. Imagina a fachada externa. Bom, então tudo bem. Se eu quero deixar 2,5, eu vou trabalhar com 2,5 a 3 milímetros, 3 centímetros, né? Seria um erro normal de superfície para eu deixar o buraquinho que sobrou ali liso e tal. Só que na área de construção, às vezes a gente encontra desalinhamentos de estrutura tão grandes que chega a ter camada de argamassa de 20 centímetros. Então, por isso que a gente botou essa palavrinha mega. Não é o caso geral. A gente já tinha visto o nosso maior caso, eram 12 centímetros. Aí uma colega professora da Federal do Rio Grande do Sul trouxe uma frota de 20 centímetros. Porque no final um prédio de vários andares, cada pilar é um pouco torto, a hora que ele olha o prédio é todo torto, né? Aí tem que descer fazendo um plano vertical, alinhando, etc, né? E aí lá embaixo a argamassa chega dessa largura, né? Então, ela tem a função de regularização de superfície e como é uma camada externa, ela também tem a função de proteger a superfície, né? Já que você vai colocar uma camada para regularizar, coloca ela também para proteger, sobretudo com ação sobre os efeitos do clima, sobretudo em ambiente externo, né? Então, essa é a família dos revestimentos, ela é usada tanto em casas, edificações térreas, como em grandes edifícios. O Brasil é um país que leva o uso de argamassa e revestimento a alturas não comuns no mundo. De maneira geral, o revestimento vai até 6 pavimentos. O Brasil vai até quantos o prédio tiver. Você tem prédio de 30, 40 andares que é todinho em argamassa de revestimento. Isso tem consequências. Então toda essa parede gigante, de alguma maneira, foi aplicada assim. De colherinha em colherinha, né? O cara coloca ali o material e vai desempenando e vai fazendo a argamassa acabada. Então é quase que uma técnica, entre aspas, artesanal para deixar essa superfície plana. Que no final é o pedreiro que vai, na sua habilidade, deixar essa superfície lisa. As duas técnicas básicas são recobrir a superfície em uma única camada, que é o que a gente chama de revestimento monocamada, que pode inclusive já ter cor, aí chama monocamada decorativa, já pode ter textura, etc. É uma única camada. Coloquei a camada, ela já está pigmentada, o material fica. Ou ela pode ser aplicada em camadas sucessivas. Essa camada que é para regularizar a superfície, dar uma ponte de aderência, a gente chama de chapisco. Chama de chapisco porque antigamente o que o cara fazia, né? É uma argamassa com cimento e areia, não tem muita pasta, né? Porque é uma argamassa muito rica. E ele jogava contra a parede utilizando uma peneira de buraquinhos grandes. Então ela ficava meio chapiscadinha, né? Fica uma coisa rugosa. Hoje você tem essa mesma camada de aderência também aplicada como um rolo ou com a desempenadeira, que é a ferramenta. Então isso na verdade manteve o nome de chapisco, mas é o que a gente chama de camada de aderência, uma ponte de aderência. A camada que de fato tira as irregularidades e define o pano plano, a gente chama de emboço.
E a última camada, que ainda pode vir na superfície para dar uma textura, uma qualidade diferente, chama de reboco. Ah, mas isso é uma lei geral? Não. Isso aqui é o nome que a gente pratica em São Paulo. Se você, de repente, for no interior, os caras dão outro nome. Mas isso não interessa. Interessa é o que vocês estão fazendo. O que interessa, na verdade, é que a argamassa, sobre essa lógica, nunca vai trabalhar como um único material. Ela vai estar sempre aderida a uma superfície trabalhando como um sistema de revestimento. Então, quando a gente pensa em desempenho de argamassa, nunca é do material, é sempre do sistema. Então, a gente estuda o material para imaginar como ele vai trabalhar no sistema. Por quê? Quando ela estiver aplicada, ela vai ter que trabalhar junto com a estrutura, porque o prédio, por exemplo, o lado que estiver exposto ao sol, dilata, né? E ela tem que dilatar junto. O lado que entra água de chuva, expande por umidade. O prédio, quanto mais alto, mais ele movimenta. Então tem um lado que está sob compressão e um lado que está sob tração. O prédio torce, pode ter cisalhamento. Então a argamassa, na verdade, ela tem que trabalhar sem se desprender, sem descolar do conjunto. Então ela tem que acompanhar todo mundo. Quando você aplica a argamassa e ela cola na parede, ela suporta o peso próprio sem escorregar, né? E aí em cada pedaço do edifício ela tem uma função diferente. No térreo ela vai estar submetida à abrasão. Quanto mais alto, mais cisalhamento ela vai estar submetida pelo movimento da estrutura. Lá em cima os ventos são mais rápidos, né? A chuva é mais intensa, a abrasão por questões de particulados é mais alta. Então, em cada local do edifício, ela está exposta a condições diferentes. Tem local que pega sol, tem local que não pega sol. E é um material poroso. Essa questão de abrasão no térreo, ninguém leva muito em consideração. Mas é divertidíssimo, né? Assim, sobretudo quando tem crianças por perto. Se o cara descobre que é fácil escavar argamassa, ele vai lá e cava. Então tem uma foto que é clássica, que a gente vê em argamassa, o cara descobriu que cravava dardo, né? De brincar de jogar dardo na parede, né? Os caras arriscaram com o giz dos alvos e a parede virou alvo de dardo, assim, né? Lá em cima ninguém vai jogar dardo, né? Então as exigências de desempenho variam em função, inclusive, do ser humano. De todas as propriedades para garantir que o sistema trabalha junto, talvez a mais importante de uma argamassa seja o que a gente chama a sua capacidade de deformação, né? Argamassas, elas vão ter que estar aderidas e vão ter que se movimentar junto à estrutura. Tudo na vida quebra. Se a gente lembrar o nosso clássico diagrama, tensão, deformação, né? Vamos falar que você ainda está no regime elástico linear. Quando o prédio se movimenta, na verdade, está se controlando a deformação que está sendo aplicada à argamassa, né? Que ela tem que se movimentar com o prédio. Então, se eu tiver 3 argamassas aqui, né? Vou botar aqui 1, 2, 3. Para o mesmo nível de deformação, nós vamos ter uma tensão 1, tensão 2, tensão 3. Essa é a tensão que vai estar sendo aplicada ao material. Então, toda vez que o prédio se movimenta, que na verdade o prédio faz assim, né? Exageradamente, né? Para um lado e depois para o outro, né? Esse lado aqui o material está esticado e aqui ele está comprimido. Depois vai inverter, né? Essa deformação é essa aqui. Se o material tiver um modo de elasticidade cada vez mais alto, a tensão aplicada no material é cada vez maior para acompanhar a mesma deformação. Tranquilo? Toda vez que essa tensão aplicada for maior que a resistência mecânica do material, ele vai fissurar, né? Porque você não sabe dizer
para essa argamassa onde está a tensão de a resistência à tração do material, que geralmente é baixa, né? Então vamos falar que a minha resistência à tração esteja aqui. Esse aqui é o nível máximo de resistência à tração que o cara suporta. Esse material aqui fissuraria toda a argamassa na parede. Que é a mesma ideia de quando a tua pele fica ressecada aí, né? Se você movimentar, ela rasga, né? Você tem que manter a elasticidade do material. Quanto menor for o módulo de elasticidade, maior a capacidade dela se deformar sem gerar tensões próximas à tensão de ruptura do material, né? Então a argamassa, sobretudo as de revestimento, o que você mais deseja é que ela esteja aderida e tenha grande capacidade de deformação, ou seja, baixo módulo de elasticidade. Então, o que se fazia no passado, quando não se entendia o que se garante a aderência de uma argamassa é o recobrimento da superfície sem defeitos, era tornar a argamassa cada vez mais forte, tornar o módulo cada vez mais alto e aumentar cada vez mais a chance de fissura. Isso daí fazia com que as argamassas caíssem cada vez mais vezes. Essa simples compreensão que eu passei para vocês causou muito acidente, muita patologia. Por aí, não é algo a ser subestimado. E aí, se cai a argamassa, a gravidade funciona, né? A coisa vai cair. Imagina uma placa de argamassa de 2 kg caindo do 30º andar. Se pegar num carro, pegar em alguém que está passando, leva um acidente grave, né? Se ela fissurar, vai penetrar a umidade. Se penetrar a umidade, a parede vai molhar do outro lado quando chover, por exemplo. E vai ficar feio. E as coisas caem, né? Tanto do ponto de vista de resistência e aderência, quando o prédio está movimentando, a tensão que está sendo de fato induzida no contato são as tensões de cisalhamento. Então, uma hora que a tensão de cisalhamento for maior que a resistência de cisalhamento do material, ele fissura. A tensão de cisalhamento é muito equivalente com a resistência à tração do material se você vier e puxar, tentar arrancar. Então, geralmente a gente mede essa resistência. Há um edifício todo fissurado por essa questão de alto módulo. Bom, então todas essas propriedades que me interessam, aderência, estanqueidade, isolamento térmico e acústico, ou seja, a camada, tudo nasce aqui, né, no estado fresco. Eu tenho que garantir uma boa trabalhabilidade para que o material espalhe e se recobra a superfície, tenha forças de coesão para haver adesão e, como ele tem cimento, ou cal, tem que reagir. Se é um ligante que reage com água, eu tenho que garantir que a água esteja presente no sistema enquanto ele estiver reagindo. E o maior problema das argamassas é que você está espalhando todo aquele volume de material numa camada de 2 centímetros. Então você está fazendo uma área de superfície muito grande, que pode secar muito fácil. Então, a grande dificuldade da argamassa é isso. E se você fez um material cimentício, ele sempre quer retrair também. Se a tendência de retração desse cara for grande, já adiantando a próxima aula, toda vez que as tensões de retração excederem a resistência mecânica do material, ele também fissura. É sempre uma questão de que as tensões de retração nunca superem a resistência à tração do material, nem de aderência. Só que tudo então está atrelado com a microestrutura que você tem que fazer para garantir aqui. O que é legal e divertido na argamassa, e até mais complexo no concreto, que a técnica não é encher uma forma. É lançar um material e que depois vir dando acabamento até ele chegar na forma que você quer. Então ele é moldado no local. Mas, assim como um estado fresco de um concreto, ele é misturado, ele é lançado contra uma parede, ele é regularizado e nivelado, né? Essas duas imagens, e depois se dá o acabamento na superfície. Eu posso fazer isso numa rota totalmente manual, em vez da betoneira, podia ter um cara com uma enxada misturando esse material no chão, ou posso já trabalhar com equipamento, né? Um misturador de eixo horizontal, uma bomba de projeção, uma régua automática de regularização e uma desempenadeira automática. Isso aqui é uma maquininha que está tipo pulindo a superfície para deixar a parede lisinha. Cada etapa dessa tem uma característica de trabalhabilidade diferente.
um comportamento reológico diferente, que a gente batiza isso como momento reológico. O cara tem que ter uma consistência aqui, uma outra diferente aqui, uma outra aqui, uma outra aqui. Você quer deixar uma parede lisa. Por exemplo, se você vier deixar ela, torná-la um plano com essa regra, e enquanto a argamassa está muito mole, provavelmente ela vai ficar toda ondulada. Então você tem que esperar o material endurecer um pouquinho, aí você vem meio que espurrando e apertando e cortando, aí ela fica lisa. Então tem toda uma prática que os pedreiros têm de argamassa, esse é um cara especializado, para dar esse acabamento. E essa diversidade faz com que às vezes seja mais difícil desenvolver uma boa argamassa do que um bom concreto. Então é crítico para nós dominar o comportamento em cada uma dessas etapas. Para dominar, tem que medir o comportamento. Então assim como lá em concreto, Estado Fresco, tem aquele cone que é o slump, aqui também temos o nosso cone. É a mesa de consistência. A ideia é você moldou um tronco de cone, tirou, já olha a primeira cara dessa argamassa. Se era uma argamassa de revestimento, se você tirar o tronco aqui, ele purar direto para cá, essa argamassa não pode ser aplicada numa parede. Ela já está escoando pelo peso próprio. Então você gosta o quê? Quando você tirar isso daqui, que ela nem se mexa. Que ela mantenha o formato. Depois essa mesa tem um movimento de sobe e desce. Tum, tum, sobe e desce. Né? Que eu vou mostrar já já para vocês. E aí a cada pancada ela abre um pouco, como o cara estivesse batendo a argamassa contra a parede. Aí você dá lá 30 pancadas e aí você vê o quanto que ela abre. Aí você quer que ela abra até uma medida que você padroniza um diâmetro de abertura mais ou menos 260 milímetros. Né? Essa seria uma argamassa muito, muito fluida. Não seria muito boa não, ela abriu muito mais do que deveria até para revestimento. Só que esse continua sendo um ensaio do tipo monoponto, como nós vimos. Ele é um ensaio bom para controle tecnológico, mas não te dá muita informação verdadeiramente reológica. Tanto que para argamassas também continuam sendo utilizados e se utiliza cada vez mais reômetros, até mais do que concreto. Que aí ele vai medir o comportamento da argamassa em baixas taxas de cisalhamento e vai medir o comportamento da argamassa muito rápido, simulando tanto a manipulação lenta como essa argamassa dentro de uma bomba sendo cisalhada. Mas esses caras continuam sendo muito bons para medir só essas duas etapas aqui. Ó. Ele sair da minha caixa de argamassa e chegar na parede. Mas ele não vê como é que o material é misturado e não vê a capacidade de acabamento desse material, que é quando o pedreiro está apertando contra a parede. Surgem e crescem cada vez mais, vocês vão ver no laboratório, esse equipamento que eu desenvolvi aí ao longo dos anos, né? Mas existem outros internacionais, a gente desenvolveu aqui porque a gente não comprava, né? Na verdade eu desenvolvi antes até de virar professor aqui na escola, né? São chamados reômetros misturadores, né? Você já mistura o material aqui dentro e depois acelera e desacelera. Isso é só para exemplificar o que a gente encontra aí no mercado. Todos esses materiais são argamassas de revestimento, produtos comerciais. Cada um desses demanda um esforço de mistura completamente diferente. Isso vai dizer se o cara consegue misturar na mão ou precisaria de um misturador de alta energia. Se o cara não tem um misturador de alta energia, com certeza, na hora que ele termina de misturar, o material está mal misturado. A trabalhabilidade dele não é boa. E aí o próprio pedreiro vai intervir. Vai pôr um pouco mais de água, vai pôr um pouco mais de pó, e aí assim começa a se perder todo o que você projetou do seu material, toda a qualidade começa a ir embora. Uma argamassa dessa vermelha, todas essas argamassas, aqui está, o misturador está trabalhando com uma rotação constante, aqui você coloca água. Né? Essa preta colocou a água, rapidamente amolhou e já começou a misturar. Ela e a azul são muito parecidas. A vermelha e a verde, você coloca água, ainda demora um tempo para começar a misturar. A verde ainda mais um tempo ainda para começar a misturar. A vermelha demorou mais e precisou de uma força muito maior que as outras da máquina, torque, para conseguir bater. Provavelmente essa mistura aqui, você não consegue misturar na mão, é muito pesada para o seu braço. Né? Depois ela virou e ficou um material que o esforço, que depois que ela vira desse ponto, ele virou um fluido, né? Ela ainda continua precisando de muito mais esforço para se mexer, que a mão, você sentiria ela muito mais pesada, do que essa aqui. Tudo bem, ela demorou, mas ela misturou fácil e ficou bem molinha depois. Essa
Diferença nessa linha após a mistura é se ela está de baixa viscosidade ou alta viscosidade. Se você mexer, você vai achar ela molinha ou ela mais pesada na manipulação. Eu preciso começar a medir isso, porque isso afeta a característica do material. Se o cara tem um material e ele para a mistura no momento errado, por exemplo, esse gráfico aqui é o cara parar o mesmo material repetido 4 vezes. Ele parou a mistura aqui, parou uma outra batelada aqui, outra batelada aqui, outra batelada aqui. Esse material, pela teoria de mistura, ele só está misturado a partir desse ponto. Até aqui ele ainda está heterogêneo. Se o cara pega um material heterogêneo, terminou esse ponto, agora põe num outro reômetro, acelera e desacelera para ver a consistência, o que deveria ser o material ideal, que essa é a cara do material, né? Você acelera ele em alta velocidade, ele quase não demanda esforço e volta pelo mesmo caminho, né? Isso é um material bem misturado. Quanto mais cedo você para, mais heterogêneo ele vai ficando. Nesse cara aqui, ele precisa de um tremendo esforço. O cara terminou a mistura aqui, o pedreiro vai olhar, ele vai parecer que a massa não está fluida, está seca. E ele vai, o quê? O que eu vou fazer? Vou pôr mais água, vou mexer, etc. Na verdade, quando ele acelerou e desacelerou, ele no ciclo de volta, eles chegam todos próximos, né? Então, na verdade, ele termina de misturar no ensaio de avaliação, né? Mas na prática isso acontece, por exemplo, ninguém controla o tempo de que o pedreiro está batendo uma argamassa. Teria que ter um timer no misturador ou uma técnica sob maior controle. Se você desenvolve um material que é difícil de misturar e o tempo de mistura do cara você não controla, existe chance de em algum momento essa situação ocorrer. Se essa situação ocorre, na prática você está entregando lá na caixa de aplicação um material que está mal misturado. Mal misturado ele vai corrigir, porque o pedreiro ganha por produtividade. Metro quadrado de parede que ele consegue aplicar por dia. Se o material que devia estar molinho está pesado, ele vai pôr mais água, vai mexer e vai aplicar. Se ele pôs mais água, ficou mais poroso. Se ficou mais poroso, ficou mais permeável. Se ficou mais poroso, tem mais retração. Aquele material que deveria ter a função de tornar a superfície agora estanque, agora é mais permeável. Um local pode ser que não está mais permeável, está assim, e no outro local está mais permeável. Aqui a parede é bacana, ali a parede vaza. Então nasce no estado fresco todas as patologias que a gente vai ver no estado endurecido depois. Nessa condição, aquela questão de recobrir superfície, muito mais difícil do que aqui. Essa argamassa provavelmente vai dar muito mais defeitos de recobrimento de superfície do que essa. Né? Assim a gente começa a ver que é no estado fresco que nasce todo o desempenho no estado endurecido. Em argamassa, isso é 2 vezes mais importante do que em concreto. Bom, a gente enxergou agora, inclusive, a mistura, mas a gente ainda não enxergou, de fato, o pedreiro esmagando a argamassa contra a parede, né? Que define o acabamento. Então, nós estamos muito bem de caracterização até aqui, mas essa etapa dele apertar o material contra a parede não é reproduzida girando uma massa dentro de uma panela. Você precisa aprender a esmagar o material contra alguém, né? E aí uma contribuição bacana da Poly, né? Nós adaptamos uma técnica da área de construção civil, né? Chamada Squeeze Flow, que basicamente isso aqui você molda uma bolacha de argamassa na espessura que você quer fazer e estudar teu material. O diâmetro tem que ser pelo menos 5 vezes maior que a altura para conseguir as condições de fluxo necessário. E aí nós vamos apertar esse material contra uma superfície, né? Nós vamos fazer isso. Quando você fez isso, você criou uma curva de carga, deslocamento. Né? Aqui tem um videozinho do ensaio para vocês verem como é que é. Vocês vão ver que o pistão vai começar a descer, o material está espalhando, sendo esmagado. Esse fenômeno de squeeze é o que acontece quando você aperta o material sobre uma parede. Eu vou até repetir para vocês verem que quando você aperta, se vocês prestarem atenção, essas fissuras que o material começou a espalhar, chega num limite que ele não suporta mais expandir, né? Ele quebra, porque ele não é um elástico, né? É a questão do módulo no estado fresco.
Seguinte que você vai ver que esse cara aqui é um mau exemplo de argamassa. Ele não flui perfeito. Você vai começar a ferver a água aqui embaixo. Ó. Olha a base aqui, ó. Significa que quando o cara espalha esse material na parede, essa receita aqui não é coesa nem homogênea. Cara, se ele apertar muito, a água vai para um canto e as pedras e a pasta fica para o outro, por exemplo. É igual apertar uma esponja. Chama separação de fase esse processo. Então o material aplicado para ficar realmente bacana tem que responder a vários momentos. O inside squeeze gera essa curva, né, de carga e deslocamento, que tem 3 regiões dominantes. Essa primeira região é o regime elástico da argamassa. Se apertar aqui e tirar o aperto, ela volta no mesmo formato. Aqui é onde é o escoamento viscoso, grandes deformações sem precisar de muito mais força. E aqui é onde o sistema travou. Travou porque não cabe mais. Você continua apertando, ele trava. Você vai fazendo força e ele começa a crescer exponencialmente. Um material argamassa viscoplástica ideal, isso aqui é longo. Um material que já entra em strain hardening rápido é muito ruim. Um material com muita elasticidade também não é bom. Se você apertar muito, tirar a mão, ela encolhe um pouco, né? Então, analisando essa curva, a gente consegue quantificar exatamente o que a gente quer em viscoplasticidade. Esse método virou uma norma brasileira. E é o primeiro país do mundo a ter criado uma norma de squeeze flow para argamassas, né? Agora, o que se discute na Europa, na Alemanha, é pegar essa norma e adaptar para eles lá. Porque isso aqui realmente é uma contribuição nossa, estudando argamassa para o mundo inteiro. A gente é o grupo que desenvolveu isso aqui e virou... Hoje, quase todas as universidades brasileiras têm, as empresas têm, etc., que mudou o método. Aquele de consistência, ele é legal para ver a coisa do impacto, mas ele não é bom para ver o material sendo espalhado.